Sermão da 60ª, pregado na Capela Real no ano de 1655. Semen est verbum Dei. Primeira. E se quisesse Deus que este tão ilustre e tão numeroso auditório saísse hoje, tão desenganado da pregação, como vem enganado com o pregador, ouçamos o Evangelho e ouçamo-lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. Ecce exit qui seminat, seminare, diz Cristo, que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece este texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas faz também caso do sair, exit. Porque no dia da messe hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo, aos que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que despendeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pegar a Índia, a China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, hão-lhes de medir a semeadura e hão-lhes de contar os passos. Ah, dia do juízo! Ah, pregadores! Os de cá achar-vos-eis com mais passos, de lá com mais passos. Exit seminare. Mas daqui mesmo vejo que notais, e me notais, que diz Cristo que o semeador do Evangelho saiu, porém não diz que tornou. Porque os pregadores evangélicos, os homens que professam pregar e propagar a fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus e significavam os pregadores do Evangelho, que propriedade tinham? Nec revertebantur cum ambularent. Uma vez que iam, não tornavam. As rédeas, porque se governavam, era o ímpeto do Espírito, como diz o mesmo texto, mas esse Espírito tinha impulsos para os levar, não tinha regresso para os trazer. Porque sair, para tornar, melhor é não sair. Assim, arguis com muita razão, e eu também assim o digo. Mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado, se armassem contra ele os espinhos, se levantassem contra ele as pedras, e se lhe fechassem os caminhos, que havia de fazer? Todos estes contrários que digo, e todas estas contradições, experimentou o semeador do nosso Evangelho. Começou ele a semear
diz Cristo, mas com pouca ventura. Uma parte do trigo caiu entre espinhos, e afogaram-no os espinhos. Aliud cacidit inter espinas, et simul exhortae spinae suffocaverunt illud. Outra parte caiu sobre pedras, e secou-se nas pedras por falta de umidade. Aliud cacidit super petram, et natum ariuit, qui non habebat humorem. Outra parte caiu no caminho, e pisaram-no os homens, e comeram-no as aves. Aliud cacidit secus viam, et conculcatum est, et volucres coeli comederunt illud. Ora vede, como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a 4 gêneros: criaturas racionais, como os homens; criaturas sensitivas, como os animais; criaturas vegetativas, como as plantas; criaturas insensíveis, como as pedras, e não mais. Faltou alguma destas que se não armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar razão, ali achou mais agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no. Conculcatum est ab omnibus, diz a glossa. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira: Euntes in mundo universum predicate omni creaturae. Ide e pregai a toda a criatura. Como assim, Senhor? Os animais não são criaturas, as árvores não são criaturas, as pedras não são criaturas, pois hão os apóstolos de pregar as pedras, hão de pregar aos troncos, hão de pregar aos animais, sim, diz São Gregório, depois de Santo Agostinho. Porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens, haviam de achar homens brutos, haviam de achar homens troncos, haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda a criatura, que se armem contra eles todas as criaturas, grande desgraça. Mas ainda a do semeador do nosso evangelho não foi a maior. A maior é a que se tem experimentado na seara aonde eu fui e para onde venho. Tudo o que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertirdes, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido e trigo pisado. Trigo mirrado: natum aruit quia non habebat humorem. Trigo afogado: exhortae spinae suffocaverunt illud. Trigo comido: volueres coeli comederunt illud. Trigo pisado: conculcatum est.
Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão de 12 anos a esta parte. Houve missionários afogados, porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários comidos, porque a outros comeram os bárbaros na ilha dos Arnaãs. Houve missionários mirrados, porque tais tornaram os da jornada dos Tocantins, mirrados da fome e da doença, onde tal houve que andando 22 dias perdido nas brenhas, matou somente a sede um orvalho que lambia das folhas. Vede se lhes quadra bem o natum aruit Cuianon apebat omorem. E sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, ainda vejam pisados e perseguidos dos homens, conculcatum est. Não me queixo, nem o digo, Senhor, pelos semeadores. Só pela seara o digo, só pela seara o sinto. Para semeadores, isto são glórias. Mirrados, sim, mas por amor de vós, mirrados. Afogados, sim, mas por amor de vós, afogados. Comidos, sim, mas por amor de vós, comidos. Pisados e perseguidos, sim, mas por amor de vós, perseguidos e pisados. Agora torna a minha pergunta. E que faria neste caso, ou que devia fazer o semeador evangélico vendo tão mal logrados seus primeiros trabalhos? Deixaria a lavoura, desistiria da sementeira, ficar-se-ia ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não. Mas se tornasse muito depressa a casa a buscar alguns instrumentos com que a limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isto desistir? Seria isto tornar atrás? Não, por certo. Não mesmo o texto de Ezequiel, com que arguistes, temos a prova. Já vimos, como dizia o texto, que aqueles animais da carroça de Deus, quando iam, não tornavam. Nec hevertebantur cum ambularent. Lede agora 2 versos mais abaixo e vereis que diz, o mesmo texto, que aqueles animais tornavam à semelhança de um raio ou corisco, ibant et hevertebantur in similitudinem fulguris coruncantis. Pois, se os animais iam e tornavam à semelhança de um raio, como diz o texto, que quando iam, não tornavam? Porque quem vai e volta como um raio, não torna? Ir e voltar como um raio, não é tornar, é ir por diante. Assim o fez o semeador do nosso evangelho. Não o desanimou, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear. E foi com tanta felicidade que nesta 4ª e última parte do trigo se restauraram com vantagem as perdas do demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por um grão multiplicara 100 et fecit fructum centuplum. Oh, que grandes esperanças me dá esta sementeira! Oh, que grande exemplo me dá este semeador! Dá-me grandes esperanças a sementeira, porque ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr-se-ão
os últimos. Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e última e colheu dela muito fruto. Já que se perderam as 3 partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que outra parte a levaram as pedras, já que outra parte a levaram os caminhos, e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel da vida, porque se perderá também? Porque não dará fruto? Porque não terão também os anos o que tem o ano? O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos. Porque não terá também o seu outono, a vida? As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras levam o vento. Aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas. Só essas são as discretas, só essas são as que duram, só essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem. Nem Deus quer que seja, nem há de ser. Eis aqui porque eu dizia ao princípio que vindes enganados com o pregador, mas para que possais ir desenganados com o sermão, tratarei nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como de prólogo aos sermões que vos hei de pregar e aos mais que ouvirdes esta quaresma.